atendimento em caixas especiais, prioridades na fila de bancos e supermercados, acesso à porta da frente de lotações e assento preferencial em transportes públicos. Pode passar. A gente tem os direitos trabalhistas, né? Que a gestante, a mulher, enquanto estiver grávida, ela tem um direito, né? É assegurado a ela a estabilidade no emprego, o que significa que ela não pode ser mandada embora do trabalho. Ela tem o direito de ser dispensada do horário de trabalho para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas e demais exames complementares. Ela também tem o direito de mudar de função ou setor do seu trabalho, né? Essa questão vai entrar a questão de insalubridade. Ela tem direito à licença maternidade de 120 dias, com o pagamento do salário integral e benefícios legais a partir do 8º mês de gestação, sendo que se a empresa dela tiver associada à empresa cidadã, essa licença maternidade ela é prorrogada por mais 60 dias. Ela tem o direito de ser dispensada do trabalho 2 vezes ao dia, por pelo menos 30 minutos, para amamentar, até que o bebê complete 6 meses. Essa questão ela pode estar negociando com o patrão dela, para, por exemplo, ela estar juntando os dois períodos em um só. Aí, no caso, ela ficaria 1 hora dispensada para estar amamentando a criança. E o companheiro dela vai ter direito à licença paternidade por 5 dias, logo após o nascimento do bebê. Sendo que se a empresa que ele trabalha estiver associada à empresa cidadã, esse período ele pode ser prorrogado por mais 15 dias. Pode passar, por favor. Sobre os direitos no pré-natal. A gente tem que a gestante, né, ela tem o direito do acompanhamento do pré-natal, que ele deve ser assegurado de forma gratuita pela Secretaria Municipal de Saúde, do lugar em que ela reside. E assim que a mulher desconfia que ela está grávida, ela pode estar procurando o PSF de referência, né, do local que ela está descrita, para que ela possa estar confirmando a gravidez e a partir dessa confirmação ela já possa estar fazendo o pré-natal. É assegurado que ela faça pelo menos 6 consultas durante toda a gravidez, o que inclui a disponibilização de exames, medicações e vacinações de maneira gratuita. É assegurado também que ela tenha acompanhante nas consultas, sendo que esse acompanhante pode ser o companheiro, a mãe dela, uma amiga ou qualquer outra pessoa. A gente tem a questão do direito a receber o cartão da gestante, né? Que é digamos, um documento essencial em que vai estar anotado os resultados dos exames realizados e tudo sobre a saúde da mulher. E ele deve ser verificado em todas as consultas e também deve ser levado no dia do parto, né, para que o médico que for atender possa estar analisando tudo que foi anotado. A gente tem avaliação e tratamento odontológicos como parte do cuidado pré-natal. É um direito da gestante ela ter esse acesso. E também o direito de conhecer antecipadamente o hospital onde será realizado seu parto. Pode passar. A gente tem também os direitos no momento do parto. Na hora do parto, a gestante ela tem o direito de ser escutada em suas queixas e reclamações, de se expressar e reagir da forma que ela quiser. Ela pode gritar e, tipo assim, ninguém pode estar coibindo ela. Isso tudo ela tem que estar sendo apoiada por uma equipe que é preparada e atenciosa para esse momento. A mulher ela tem o direito a um parto normal e seguro, porque é a maneira mais saudável de se ter um bebê. A cesárea ela deve ser feita em caso de risco para a mãe e para a criança. E aí, nesse contexto, a escolha do tipo de parto, se ele vai ser normal ou cesárea, ele vai ser feito pela gestante em conjunto com a equipe médica. Ela tem que ter esse poder de escolha. Pode passar. A parturiente, ela tem o direito de escolher em que posição ela quer parir. Se ela quer parir de cócoras, de 4 apoios, de lado, em pé, deitada.
o jeito que ela quiser, ninguém pode proibir ela. A parturiente ela também tem o direito de ser informada para que serve cada medicamento que vai ser administrado nela, podendo aceitar ou não, bem como ter o direito também de ser avisada sobre todos os procedimentos pelos quais ela vai passar, para os quais precisa, inclusive, ela dar autorização. No momento do parto e do pós-parto, a gestante ela tem o direito a um acompanhante, sendo que esse acompanhante pode ser o companheiro dela, a mãe, a irmã, irmão, uma amiga ou amigo ou qualquer outra pessoa. Pode passar. Aí temos os direitos após o parto. A mãe e o filho, eles têm o direito de ficar juntos no mesmo quarto. Quando a mulher sai do hospital, ela tem que receber as orientações sobre quando e onde deve fazer a consulta de pós-parto e quais os tipos de cuidados com o bebê. Após o parto, a mulher ela merece atenção e cuidados também. Então, ela vai ter que voltar no PSF e exigir os exames que são necessários para esse período, né? E também entra nessa parte a questão do planejamento familiar, em que em uma consulta, né, com provavelmente um ginecologista, ela pode estar sendo orientada se ela quer ter uma nova gestação, se ela quer usar algum método contraceptivo, qual seria. Então, ela receber essas informações. Pode passar. A gente tem aqui os marcos legais dos direitos da gestante, né? Eles foram utilizados para realizar os outros slides. A gente tem aqui essa CLT, essa seção 5 da proteção da maternidade, que vai trazer a questão de assegurar o emprego da gestante. A gente tem essa lei número 11.770, de 9 de setembro de 2008, que aborda a questão da licença maternidade, a prorrogação de acordo com o programa Empresa Cidadã. Pode passar. A gente tem aqui também algumas portarias e leis que vão estar presentes no material de apoio que fizemos. Pode passar. Pode passar. Então, essa violência obstétrica, ela vai ser toda ação ou omissão que prejudique a mulher dentro do seu processo reprodutivo. E aí isso pode acontecer de várias formas, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Além disso, essa violência obstétrica, ela também pode ocorrer de forma física, de forma sexual, quando a mulher é submetida a intervenções desnecessárias ou sem o seu consentimento. Bom, em relação a essa violência obstétrica, né, existem evidências científicas de que, assim, várias práticas na assistência, tanto à gestação, ao pré-natal, ao parto e ao pós-parto, elas vão ser promotoras de melhores resultados obstétricos e elas vão ser efetivas para que a gente possa reduzir os desfechos perinatais negativos. Então, existem fatores de saúde materna que eles vão atuar durante esse processo gestacional e eles vão influenciar no resultado dessa gravidez e também no melhor resultado na hora do trabalho de parto e parto. Então, a assistência pré-natal de qualidade, ela vai ser fundamental dentro desse ponto e ela vai contribuir tanto para a redução de danos, né, à saúde materna, quanto à saúde do recém-nascido. Então, da mesma forma, uma parcela importante das complicações que elas vão ocorrer ao longo do trabalho de parto e no momento do parto, elas podem ser reduzidas com um cuidado obstétrico apropriado. E o que a gente chama desse cuidado obstétrico apropriado? Não é oferecer todas as tecnologias para essa gestante, né? Mas é oferecer o que ela vai precisar. Então, fazer um uso adequado dessa tecnologia e, principalmente, fazer uso de tecnologias e intervenções obstétricas que tenham comprovação e evidência científica de melhor qualidade. E aí, embora o Brasil ele tenha atingido uma cobertura bem elevada da assistência pré-natal e da taxa de parto hospitalar, que tenha sido maior que 98%, segundo o DataSUS, ainda a gente tem uma elevada razão de mortalidade materna e também de mortalidade perinatal. Isso vai sugerir não que existe uma
pouca quantidade de partos hospitalares, nada disso, mas na verdade vai sugerir que a gente tem problemas na qualidade da atenção a esses grupos. Bom, quando a gente fala dessa violência obstétrica, é importante a gente caracterizar que vão ser todos aqueles atos praticados contra a mulher quando ela está no exercício da sua saúde sexual e reprodutiva. Mas a gente deve lembrar que essa violência obstétrica, ela não vai ser apenas, ela não pode apenas ser cometida por profissionais de saúde. Ela também pode ser cometida por servidores públicos, por profissionais técnicos administrativos, sejam eles de instituições públicas ou privadas, até mesmo por civis comuns. E aí, a gente tem um material muito interessante, que a gente até referenciou no nosso slide, que é um material do Senado Federal sobre violência obstétrica de 2012, que o nome dele é Parirás com Dor, e é um material muito interessante que traz todas essas definições, e aí ele traz algumas caracterizações, alguns tipos de violência obstétrica. Ele traz que ela pode ser de caráter físico, material, sexual, midiático, psicológico ou institucional. No caso do físico, seriam aquelas ações que elas vão incidir sobre o corpo da mulher e que vão interferir, causando dor ou dano físico, sendo que pode ser tanto de grau leve a intenso. E que esses procedimentos eles são realizados sem recomendação científica. Um exemplo disso, por exemplo, é a manobra de Christelet, quando, por exemplo, a equipe médica, né, o corpo que está auxiliando a mulher ali no trabalho de parto, ela empurra o recém-nascido para que ele consiga sair, para tentar nascer mais rápido. Isso vai falar até um pouquinho melhor no documentário que a gente vai apresentar. Mas é um exemplo. A gente tem também a violência de caráter psicológico, que seria toda ação verbal ou até mesmo comportamental que cause na mulher sentimentos de inferioridade, de vulnerabilidade, de abandono, de instabilidade emocional, de insegurança psicológica. Um ponto importante, por exemplo, nessa violência obstétrica psicológica, é quando a mulher ela tem negado o seu direito de ter um acompanhante. Então, ela se sente vulnerável, sozinha. Então, isso seria um tipo. No caráter sexual, seria toda ação imposta à mulher que viole a sua intimidade ou o seu pudor, que vai incidir sobre o seu senso de integridade sexual e reprodutiva, podendo ter acesso ou não aos órgãos sexuais e partes íntimas do corpo. Quando a gente fala do caráter institucional, vai ser, por exemplo, ações ou formas de organização do serviço que dificultem ou que retardem ou que impeçam que a mulher ela tenha acesso aos direitos dela, que já foram citados e comentados por Adriele, e sejam eles ações ou serviços, e pode ser tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. A gente tem de caráter material, que seriam ações e condutas que são ativas e passivas, que têm o fim de obter recursos financeiros das mulheres em processo reprodutivo, violando o direito dela que já é garantido por lei. Tem também o de caráter midiático, que vão ser aquelas ações que são praticadas por profissionais através de meios de comunicação que vão ser dirigidas a violar psicologicamente as mulheres nos seus direitos reprodutivos e também podem denegrir os direitos dessa paciente, inclusive, por exemplo, apologias práticas que são cientificamente contraindicadas. Pode passar. Eu trouxe esse estudo aqui, que eu acho esse estudo extremamente interessante, é um estudo bem amplo e que já foi citado por diversos outros autores, que é o estudo Intervenções Obstétricas durante o trabalho de parto e parto em mulheres brasileiras de risco habitual, ou seja, aquelas mulheres que não tenham um risco, que não são acompanhadas, por exemplo, por pré-natal de alto risco, são acompanhadas pelo pré-natal de risco habitual. Esse estudo ele é bem interessante e ele é de 2014 e ele traz ele faz um apanhado sobre a pesquisa Nascer do Brasil. Essa pesquisa Nascer do Brasil ela foi uma pesquisa bem grande, foi realizada em 2012, inclusive o documentário ele cita um pouco sobre ela.
E aí o estudo ele fez um comparativo entre diversas práticas obstétricas que seriam consideradas como uma violência obstétrica para essas mulheres, como a negação do acompanhante, a negação à analgesia, as episiotomias realizadas sem o consentimento da gestante, a via de parto às vezes forçada, a manobra de Christelet. Então, esse estudo ele acaba concluindo que, assim, as mulheres brasileiras de todos os grupos socioeconômicos, seja rica, pobre, de classe média, e que tenham o risco obstétrico habitual, que foi o grupo analisado nesse estudo, elas acabam sendo desnecessariamente expostas aos riscos de heterogenia no parto, ou seja, intervenções que não têm comprovação científica de benefício para a gestante naquele momento. E outra coisa que ele traz também é que as mulheres que têm grupos socioeconômicos mais elevados, elas acabam sendo mais propensas a sofrer efeitos adversos do uso de tecnologias, porque essas tecnologias acabam sendo oferecidas de maior forma para esses grupos, que podem, às vezes, arcar com essas tecnologias, mas que, na verdade, o que foi oferecido para ela não foi benéfico, não teria nenhum benefício, como, por exemplo, a paciente que ela marca um parto cesáreo sem uma indicação precisa. Uma mulher que, por exemplo, poderia realizar um parto normal sem maiores intercorrências. E para as mulheres que são socioeconomicamente desfavorecidas, a gente teve uma maior utilização de procedimentos dolorosos, como, por exemplo, a aceleração do trabalho de parto e o baixo uso de analgesia obstétrica, mesmo quando essa era solicitada pela parturiente. Pode passar? Bom, e aí como que se denuncia, né, essa violência obstétrica? Então, caso a mulher ela sofra uma violência obstétrica, ela se sinta violada quanto aos seus direitos, ela pode denunciar nas secretarias municipal, estadual ou distrital de saúde, ela pode denunciar também ao Conselho Regional de Medicina e quando se tratar de profissional médico e ao COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, quando se tratar de uma abordagem violenta de um enfermeiro ou técnico de enfermagem, mas as denúncias elas também podem ser feitas pelo 180 e pelo Disque Saúde, que é o 136. Mas um ponto fundamental da gente abordar aqui é o seguinte, quando a gente fala de direitos da gestante e violência obstétrica, isso vai estar muito entrelaçado, porque a gestante ela só vai saber que ela foi violada quando ela souber o que ela tem direito. Então, por conta disso, um ponto extremamente importante que vai atingir a nós profissionais de saúde vai ser o fato de levar informação, de empoderar essa mulher sobre o processo sexual e reprodutivo dela. Então, uma vez que a gente oferece informação, que a gente empodera essa mulher e que ela está ciente dos seus direitos, do que ela pode, do que ela pode ter acesso durante seu parto, seu trabalho de parto, durante seu pré-natal, ela vai conseguir entender quando ela for violada. Então, agora, a gente vai passar um documentário. É um vídeo bem... tem 20 minutinhos, mas é extremamente interessante. Ele fala sobre esse inquérito nacional sobre parto e nascimento, que é justamente essa pesquisa Nascer do Brasil, e ele fala sobre a violência obstétrica e também as boas práticas. É um vídeo do canal Vídeo Saúde Distribuidora Fiocruz de 2014. A pesquisa Nascer no Brasil foi uma pesquisa muito grande, realizada por várias instituições de pesquisa, mas coordenada pela Fiocruz, e ela foi a primeira pesquisa que deu voz às mulheres para falarem sobre os seus partos e nascimento dos seus bebês aqui no Brasil. Quando a gente fica assim sozinha, sentindo dor sem apoio de ninguém, parece que a dor não passa. Aí quando chegava uma enfermeira do lado, assim, me dava um apoio, que me ajudava, e eu ficava mais corajosa ainda, botava mais força ainda, que era pra nascer logo. Eu me virava ansiosa pra ver. Eu não sei o que fazer se eu chorar. Eu tava sozinha, que eu tava apoiada, não podia. Porque sozinha não pode entrar, não deixa entrar familiar, não deixa entrar ninguém. Assim, pode entrar, porque é muito triste, né? Porque também você não tem o suporte de enfermeiro, de médico, você fica lá se sentindo abandonada. É difícil, porque a gente já tá numa situação bem sensibilizada, já bem cansada, fraca.
Colocaram lá e fizeram o corte de novo, vai dar pra nascer. Encaixaram certinho a posição, encosta bem a perna bem aberta. E fica bem encostada assim no médico, vai segurando em duas proteçãozinhas assim, e pra menina descer. A gente não pode gritar, porque senão ela sobe. Mas não pode gritar. Mas ela é tanto que não tem como gritar. O médico não tem que gritar não. Só que aí ele viu que eu tinha muita dor, que não ia conseguir ter medo. Ele pressionou o braço aqui, apertou, que era para me ajudar a ter ela. Aí só podia forçar só na hora que eu essa descontração, porque ela passa. Aí passava, aí todo mundo parava. Aí quando vinha de novo, aí eu tive que fazer força para tirar ela. E ele apertou aqui, foi na hora que ela saiu. Demorou bastante, mas saiu. A OMS recomenda, porque tem estudos, que a melhor posição para a mulher ficar é exatamente uma posição verticalizada que ela escolher. Pode ser de cócora, pode ser de joelho, pode ser sentada, mas verticalizada, porque isso aumenta ela a ter aumenta a chance da força dela. Aqui no Brasil, 90 e tantos % das mulheres, elas vão parir e pariram no estudo deitadas, que é a pior forma, que não se recomenda mais. Coloca a mão assim da barriga para ajudar a empurrar, para nascer. Na hora que as meninas estavam me ajudando. A gente apertando, sufocando. Sempre que eu pedi para parar, e elas paravam, davam força, segurava minha mão. Não tem noção que elas estão sendo violentadas. Às vezes fazem uma manobra de pistolet, aquela que fazem pressão sobre o útero, e elas acham, nossa, salvaram a minha vida. Ou, sabe, elas aceitam, elas não aproveitam esse processo, porque elas têm que ficar quietinha lá no lugar delas. Falam, não gosto de fazer barulho, porque senão falar que vão maltratar aqui dentro. E a gente fala, não, pode fazer o que você quiser. Se você quiser gritar, grita. Se você quiser andar, anda. Se você quiser cantar, canta. Mas ela não tem, elas perderam essa coisa de deixar o natural, o instintivo. Fisicamente foi bastante esgotante e me machucou bastante fisicamente. Cada aqui no meio que elas sofrem caladas. A gente pode ver assim, na expressão delas que não tá legal, que ela não tá sendo boa pra ela, mas ela tenta demonstrar pra todo mundo que tá tudo bem por medo. Ela fazia força e eles ajudavam ali, né? Ali embaixo, né? Puxando e tudo, por isso que ela desse jeito, assim. Porque a gente vê que as mulheres chegam um pouco mais empoderadas, que pedem para não fazer procedimento, alguma coisa assim, pedem para mudar de posição, às vezes não é permitido. Elas não são maltratadas diretamente, pelo menos quando a gente estava ali presenciando, eu não cheguei a ver muito, um maltrato muito grande, assim. Mas elas são deixadas de lado, são tidas como chatas, então é triste ver isso, né? Eu sempre dizia, né, desde o começo, eu sempre dizia, a lei da mãe não vai esconder a dor do parto é de matar, assim, né? Mas só que não fica fazendo escândalo, não faz escândalo porque é pior. Eles vão te deixando para trás, vão te maltratar, aquela coisa, seja forte. E ontem, ainda na cabeceira da cama, eu falava muito pra ela disso, né? Falava, calma, filha, calma, pensa positivo, quando nascer, tu agradece a Deus, assim, né? Aí ela aguentou, né? O soro, para mim, você tem uma forma de castigo para qualquer mulher. Machuca muito a mulher. Então, se você quer ter um parto natural, então é natural, a dor normal, o corpo da mulher, o momento da mulher. Não te botar um bocado de remédio, te induzir uma dor e te deixar lá. Porque o meu é aqui, meus braços tudo bom. Pra que alguém dar uma dor? Vai chegar uma hora que vai nascer. Não tem um tempo certo, então não precisa ser. Acelerar o trabalho de parto usando ocitocina, que dói muito. Então, aqui no Brasil, as mulheres, quando chegam, também outra prática que não é recomendada pela OMS, ela vai para o soro. Isso não é recomendado. A mulher, só se a mulher for uma mulher de risco, mas estamos falando de mulheres sem problemas, que é a maioria, 80% das mulheres. Ela não deve ir para um soro, porque quando ela fica no soro, ela não vai andar, ela não vai se movimentar, e isso ajuda o desenvolvimento do trabalho de parto. Isso já está bem estudado. Estimula o andar do trabalho de parto. E aí, então, ela tem o soro, ali no soro, então, se põe a ocitocina. O médico assina o prontuário, vai tomar um cafezinho. Não, ou melhor, discutir com a enfermeira-chefe qual carro que ele vai comprar, quanto vai custar, qual a cor é mais valorizada. E a paciente está tomando dor, gritando, pedindo socorro, dizendo, vai, filho. Vai quando você grita, vai nascer, vai cair, que nem alguém doido, desesperado. Com medo do resultado, né? Se a criança cair, se a criança bater, se a criança se machucar. Tanto é que depois eu tirei o sono, continuei minha dor e meu filho nasceu, com vida e saúde. E quase sozinho.
Eu não aguentava mais o soro, a dor, porque eu me joguei no chão, eu não tinha mais força para levar, a dor estava demais. Aí eu me ajoelhei no chão e lá mesmo eu orei. O médico viu, e disse que eu não tinha Deus no coração, que aquilo ali era uma coisa horrível, que eu fazia aquilo ali, que era uma falta de educação, que eu estava sendo arrogante, prepotente, que eu estava abusando da funcionária que estava ali, que eu tinha feito aquilo ali só porque eu queria que a funcionária voltasse atrás para limpar. Mal atendida desde a hora que eu entrei, sendo chamada de manhosa, com dores fortíssimas, sem atendimento para diminuir essa minha dor. Eu entrei no hospital às 2 horas da manhã com 5 dedos de dilatação e eu sofri até às 10:07 da noite com ela, 1h30 no trabalho de expulsão, e tiraram ela à base de ferro. E eu tive vários pontos internos, foi feito um parto vaginal, mas com vários pontos internos. Então, são práticas que não ajudam ao desenvolvimento do trabalho de parto, fazem ele ser doloroso e ainda por cima, na hora do parto, cortam muito, fazem muita episiotomia, aquele corte na vagina, que também hoje não é mais recomendado. Por quê? Porque se viu que quando se corta mais do que seria a fissura ou o corte que naturalmente seria feito pela saída da criança. E às vezes se cortam plexos nervosos importantes e a mulher fica com problema depois. Então não se recomenda mais fazer isso. Foi bastante depois também. E saindo da mesa de trabalho de parto, eu olhei para o meu marido e falei que nunca mais eu teria um filho. Fiquei com essa parte da costela toda roxa, quase preta, por mais de 15 dias. Embaixo da minha vagina eu tinha 2 hematomas negros que foram depois retirados por sonda. Esses hematomas, porque eles não sumiam, era muito doloroso. E ela era uma neném pequena, ela tinha 2,810 kg e 46 centímetros, ela não era um bebezão. Um bebê pequeno, mas não sabiam nem me dizer se eu estava fazendo a força certa ou não. Eles não me diziam assim, é isso mesmo, continua assim, não para. E não tive apoio nenhum, nem mesmo das enfermeiras. Elas são muito guerreiras de ganhar aqui, porque eu não consigo me imaginar na situação delas. Consegui receber todo esse tipo de violência gratuita e ainda consegui parir. Eu acho que elas são muito boas, porque parir em casa, com um monte de gente ajudando, é muito mais fácil. Agora aqui, conseguir ainda botar um filho no mundo de parto normal, com tudo que elas recebem, elas são muito fortes. Não é o SUS, assim, a questão das equipes, das pessoas. As pessoas julgam o Brasil, julgam tudo, mas as pessoas em si é que fazem o Brasil disso. O que me ajudou foi uma parteira que veio no meu ouvido, assim, que nem um anjo, e disse assim, mãezinha, ela vai ter que sair, mas não perder nem você nem ela. Tudo que você precisar, se apoie em mim. Então, ela me deu um abraço muito bom, que eu acho que precisava desde a hora que eu entrei. E a partir daquele momento, eu peguei minha filha na medida. Você avançou. E ela tem que idade agora? 9 anos. O modelo predominante de atenção ao parto no Brasil, que nega direitos, que ainda não adota as boas práticas, precisa ser superado. E nós temos feito vários esforços no sentido de qualificar a atenção ao parto no Brasil. Muitas maternidades brasileiras, através da Rede Cegonha, já têm implantado essas boas práticas, ampliando o seu olhar para a questão do conteúdo, do significado do parto e nascimento para a mulher, para o bebê e para a família, e tem radicalmente mudado as suas práticas. E o que vemos são lugares excepcionais, de produção de vida, de produção de saúde para essas mulheres, para esses bebês, para essas famílias, transformando radicalmente uma assistência que antes era pautada no procedimento, no parto visto como doença, na exclusão da família, na visão estritamente biológica do parto, para um modelo de atenção mais ampliado, onde o centro é o bem-estar da mulher e da família, o olhar para esse bebê como um ser sensível, né, e a promoção daquele momento como um momento significativo para a vida daquela mulher, daquele bebê, daquela família. Como isso traz satisfação para os próprios profissionais de saúde, que passam daquele lugar constrangedor de ser quem está lidando com o evento de uma certa intensidade, né, de uma grande intensidade, mas de um lugar muito externo, muito de fora, para esse lugar de ser quem está ao lado, quem realmente está apoiando, protegendo e fomentando esse momento. O dela eu fui internada às 9h25 e às 10h05 minha filha nasceu. Aquele parto dos sonhos, não, o parto dos sonhos.
veio para compensar e para dizer assim, não, o parto normal realmente existe, porque o parto que eu tive foi um parto desumano. E esse foi um parto humanizado, com todo mundo no meu entorno apoiando, e o tempo todo dizendo para mim, isso vai ser muito rápido. Ganhei muito carinho de todas as meninas, todas que estavam do meu lado. Eu lembro muito da Mariana que me abraçou quando eu cheguei e disse, tá verde, Mariana, vamos terminar com isso. Então, eu acho que é isso que preciso, acho que deixa mais calmo, mais tranquilo. Sabe, esse recebimento, quando você entra no hospital. É bem diferente. 10 anos assim, você pagaram para mim ver. Foi um parto mais ou menos. E na mesma hora bom, porque teve pessoas que traz palavras de conforto a gente, tipo, pra gente se sentir melhor, fazendo força para o bebê sair logo. Eu pensei que eu não ia conseguir. Tanto é que na venda eu falei, não tem como você fazer uma cesariana, não vou conseguir fazer, botar minha filha pra fora, não. Aí a médica não tem como, porque ela já tá saindo. E você vai conseguir sim. Aí eu botei na minha cabeça que eu ia conseguir, eu consegui. Eu pensei que eu não senti tanta dor, senti muita dor, mas faz parte. Aí quando eu vi ela, foi tão bom. Acho que eu peguei o melhor ponto. A gente já veio para cá inseguro, quando eles deram a terceira pra gente. E chegou aqui, foi totalmente diferente. A gente viu as instalações super bacanas, os funcionários são super bacanas, a gente está tendo um atendimento excelente até agora. E a gente fica feliz, porque a gente planejou ela durante 4 anos, e ela veio super saudável, bem, e a gente está super feliz. O parto do outro demorou mais, né? Eu passei mais tempo sentindo dor, porque eu cheguei e fiquei deitada, sempre tô deitada. Esse daqui não, esse aqui me ensinaram a fazer exercício, que era agachar, levantar, fazer massagem quando dei as contrações. Aí eu achei que dilatou mais rápido. Minha contração é fazer massagem. Nossa, ela dela ficou tudo comigo. Nossa, me ajudava no banho. Eu tomei muito banho, né? Fiquei debaixo de chuveiro para a contração aumentar. O médico me ajudou na hora de eu nascer. É uma coisa de escolher se a gente quer tomar banho, se a gente quer fazer a bola, se a gente quer sentar no cavalo, para massagear as costas da gente, para ver se a gente se sente melhor. E essa massagem que ensinaram a fazer aqui, acho que ajuda muito, viu? E alivia. Quando minha irmã tocava aqui, meu Deus, parece que a dor passava mais rápido, as contrações. Eu massageava as costas, os braços e essa da região atrás, por trás, pelo lado. Era agachando, levantando. Tira a proa e solta a vela. Tira a proa e solta a vela. Eu acaba que aliviava a dor quando eu fazia isso. O Bim te ajudou, o banheiro com água quente ajudou. As coisas que tem aqui, a massagem que a enfermeira mandou ajudou. Não teve corte. Não, também não precisa. Porque muitas maternidades por aí fazem um corte e às vezes sem necessidade, né? Mas aqui não, teve só uma esfoliaçãozinha, deu um pontinho, mas não cortaram, não. Não tive corte, foi 3 kg, 218 horas, toda normal, saiu sem corte. Assim que ela nasceu, encostei ela no meu peito. E colocou logo isso aí? Sim. Aí mamou, aí ficou quietinho. E aí, minha mãe cortou o umbigo, porque foi super emocionante. Perguntou se queria eu mesmo cortar o umbigo dele, cortar o cara. Aí eu mesmo cortei. Senti a emoção, eu gostei, eu amei. Tudo de lindo. A gente vê nos filmes, vê em novela, né? Mas ao vivo é a coisa. Pra mim é tudo. Eu só tenho coisas boas pra falar do meu parto. As pessoas falam, né, assim, coisas horríveis de um parto. Né? Que é ruim, que é desesperador. Então, que para mim foi ruim também, foi desesperador, mas ao mesmo tempo maravilhoso. Você passa por toda essa dor, né, todo esse sofrimento, e quando você sente o amor sair de dentro de você mesmo, assim, você vê o rostinho do seu bebê, você pega, que você cheira, que você sente o calor do que é seu, né, do que você criou durante 9 meses. Foi Maria, tudo de bom. Foi direto para mim, ficou deitadinha, assim, eu chorei. O pai chorou, que ele também estava na hora, né? Foi pro peito, botou ela aqui assim, cheirei, beijei minha filha, foi muito bom. Essas são as nossas referências, viu? E muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Marta, sou agente do posto Calixto Middleditch e eu queria saber, porque em alguns hospitais ainda da cidade
alguns médicos não ficam na sala de parto, só os técnicos e os enfermeiros que fazem o parto. Parto no Brasil é ato médico, mas existe também a possibilidade da presença da enfermeira obstetriz no parto normal. Okay? Então, não há maiores problemas sobre isso. Inclusive, em outros países, os partos são feitos justamente por essas enfermeiras obstetrizes e o médico é chamado se há alguma intercorrência ou apenas na hora do parto. Não há maiores problemas, contanto que a pessoa que esteja fazendo o parto esteja habilitada para isso. Ok? Agora, com relação aos hospitais, aí fica difícil a gente avaliar. Eu não posso dar eu não posso ter essa opinião, assim, tá? Mas é ato médico, sim, mas pode ser feito por enfermeira obstetriz também, ok? Porque eu tenho várias queixas de várias gestantes que eu acompanho, muitas vezes, elas falam que a maioria das vezes, só quem está no parto, não é caso só um caso isolado, são várias gestantes que, quando fazem pré-natal, principalmente não, no SUS, quem tá geralmente é a enfermeira, nunca está o médico. Só em caso grave que acontece isso. Então, é aí que você está falando do direito da gestante. Então, isso me chamou muita atenção para que eu possa estar alertando a todas as minhas gestantes em relação a esse direito, né, que ela tem. Entendi. Sou Eliane. Boa tarde, pessoal. Eliane do Raimundo Freire, né? A AX do Raimundo Freire. Eu gostaria de deixar assim, um comentário, né? Porque, como a colega Marta falou, no SUS, os médicos não estão na sala de parto. E quando são solicitados, geralmente eles dizem que não foi particular, que foi pelo SUS, que é assim mesmo, né? E que eles não têm a obrigação de estar ali, não, na hora, porque tem lá as enfermeiras, tem lá as técnicas que podem auxiliar essas mães, né? Então, mesmo a gente sabendo os direitos, a gente ouve coisas dessa forma, né? A gente ouve frases desse tipo. E pelo SUS, a parturiente, ela não tem direito de escolher o médico, né? É qualquer um que estiver lá. Quer dizer, se ela no período do pré-natal dela, ela foi a tal médico, né? Ao obstetra, que ela tem direito de ir nas consultas com o obstetra, e ela gostou do atendimento daquele médico, ela também não pode solicitar a presença daquele médico. Ela vai usufruir apenas do que tiver lá, que muitas vezes já passou por ele em algum outro momento e que não foi feliz no atendimento com ele, né? Nesse caso, a parturiente, ela tem o direito de recusar esse médico que ela não foi feliz no momento anterior com ele, ou ela tem que passar por ele no caso de necessitar no momento do parto? Essa é uma pergunta bastante complexa, porque, por exemplo, o município de Itabuna, ele é atendido pela maternidade Manuel Novaes. E o SUS, você está falando de Itabuna, não é isso, Eliane? E o SUS só é atendido nesta maternidade, entendeu? Então, existem os plantonistas de obstetrícia, que ficam na maternidade e que fazem o atendimento a essas parturientes. Então, esses plantonistas, em geral, é 1 ou 2 por dia. Tá? Eu não trabalho na Manuel Novaes, então não posso lhe dizer. Mas, em geral, eles estão ocupados com as cesáreas de urgência, as intercorrências de obstetrícia grave, os partos de alto risco, e os partos são feitos pelas enfermeiras obstetrizes. Isso é o que eu sei.
Com relação a poder escolher ou não, eu volto a lhe dizer, a única maternidade que atende no seu município é a maternidade do Hospital Manuel Novaes. Então fica difícil ela ter como escolher. É o direito dela? É. Nós não estamos tirando o direito. Mas eu estou lhe dizendo que, infelizmente, é a realidade. O SUS é muito bonito, o que está escrito é maravilhoso. Se tudo que estivesse escrito estivesse sendo colocado em prática, nós estaríamos enfrentando talvez uma saúde pública muito mais eficiente. Mas, infelizmente, isso ainda está melhor do que era 20 anos atrás, isso eu tenho certeza que já foi bem pior, está bem melhor. Pelo menos hoje já existem esses direitos e já existem como questionar as situações que você está falando, está entendendo? Mas ainda existe a questão quem está para atender. Tá? Então, infelizmente, se você só tem uma maternidade só, se naquele dia é aquele médico, ou ela vai para Ilhéus, que é perto também, pode ser atendida lá, é uma suposição que eu estou dizendo, tá? Ou ela aceita e é atendida pelo aquele médico. Infelizmente, é o que é a realidade. É o correto? Não, não estou dizendo que seja o correto. Eu estou dizendo que é o que se tem nesse momento. Infelizmente, ok? Eu me identifiquei muito com aquela mãe, né, que disse que não queria mais ter filho por conta do sofrimento, né? Era, na época, eu pari em 89, meu primeiro filho, e eu fiquei num lugar estranho, eu fui parir em outra cidade por conta que minha mãe que morava lá, então para mim era tudo estranho, foi a primeira vez que eu fui ao hospital, e eu fiquei lá, e vinha a enfermeira, quando eu gritava a enfermeira, ela dizia assim, espere aí, que o médico está fazendo parto cesáreo. E aí eu fiquei esperando, e não tinha assistência, eu ficava sozinha, e quando vinha a contração, que eu gritava a enfermeira, às vezes aparecia e às vezes não. Então, só apareceu mesmo, na hora que apareceu, vamos botar ela na maca ligeiro, que o menino já estava nascendo. Então, era um caso de abandono, né? E graças a Deus que isso mudou, né? Isso mudou, porque é muito triste. Bom, no período do pré-natal, a gente tinha atendimento com o médico, o meu pré-natal foi péssimo, porque o médico não me olhava no rosto, eu não conhecia o médico, só chegava lá e ele dizia assim, tá comendo bem? Tô. Tá dormindo bem? Tô. Receita e exame. Meu abdômen é cheio de estria, que ele nunca olhou, né? Ele nunca escutou o bebê. Então, graças a Deus que isso mudou, né? O último dia do pré-natal, com esse médico, ele estava em greve e tinha outro que estava atendendo, e ele abriu exceção para me atender por conta que ia ser o último pré-natal, último dia, e eu tinha que pegar uma carta de referência, né, para levar para o hospital, uma carta dizendo que eu fiz o pré-natal. E aí ele disse, deita ali que eu vou escutar o bebê. E eu ri porque o médico que atendia na mesma sala, quando eu perguntei para ele, o senhor não vai escutar o bebê? Ele disse, se você quiser que eu escute o bebê, você tem que ir no meu consultório, porque o aparelho daqui não presta. E aí o médico que atendeu pela última vez, né, o último pré-natal, na mesma sala, ele usou o aparelho de lá e prestou para ouvir o bebê. Então, esses casos nos deixam muito tristes, né? Graças a Deus que hoje a gente conhece os direitos e pode reivindicar. Naquela época, até para mudar de médico era uma dificuldade. A gente não sabia, né? Não conhecia. Então, eu não conhecia o primeiro médico que me atendeu. Fez o pré-natal nos meus 8 meses de gestação, né? Só no finalzinho foi que o último, que inclusive foi o meu obstetra no segundo filho. Graças a Deus. E essa explicação de hoje foi maravilhosa, porque cada dia que passa a gente aprende mais para passar para nossas gestantes, né? Para passar segurança para elas, para que elas não passem pelo que a gente passou, né? Pessoas que relatavam coisas horríveis que os médicos faziam,
né? E até de bater na gestante, né, na hora do parto. Então, isso era terrível, mas hoje, graças a Deus, que a gestante tem voz. E hoje, graças a Deus, que eu não vou parir mais nunca, né? Já- Aí eu vou, viu, Eliane, e volto. Com o advento do SUS, tá? Com o aparecimento, ou seja, com a criação das unidades de saúde da família, da estratégia de saúde da família, tudo isso mudou muito. Claro que ainda existem profissionais que não honram a sua profissão, infelizmente, e que fazem medicina de qualquer jeito. Mas isso não é mais o comum e esse profissional é passível de denúncia. Ok? Obrigada, doutora. Obrigada. Em relação ao parto, né? Vocês falaram que a gestante tem direito do acompanhante. Então, chegou na maternidade, mesmo agora com a pandemia, né? Sabe que existe restrição de pessoas. Então, mesmo com a pandemia, ela pode ir com a família, como é hoje? Porque normalmente ela pode ir com quem da família? Sem pandemia, ela pode ir com quem? E hoje, na pandemia, ela pode ir acompanhar de quem? Quem pode assistir o parto? Só uma pessoa? Explica, por gentileza. Sem pandemia, ela poderia ficar, como hoje também, durante o parto, o período do parto, ela pode ter o acompanhante que ela escolher. Pode ser a mãe, pode ser o esposo, é quem ela escolher para estar com ela. Agora, claro, vamos pensar que uma unidade hospitalar, com risco de infecção, fica difícil se colocar a família inteira para assistir o parto. Isso fica complicado. Mas o marido, ou a mãe, ou a irmã, ou a amiga que ela escolher vai estar presente e é de bom tom e é de grande valia essa presença na hora do período expulsivo. É excelente. Na pandemia, no início, foi proibido todo tipo de acompanhamento. Depois se viu que não era assim e abriu-se a exceção para justamente na hora do parto estar presente alguém. Então, durante o período de dilatação, a paciente ficava sozinha, tá? Mas no período de parto, ou seja, a expulsão do feto, a saída do bebê, poderia já ficar o pai ou a mãe, que é quem ela solicitou. E hoje está assim ainda, porque ainda estamos sob o efeito da pandemia. Ok? Ok. Agora, e se a pessoa tiver plano de saúde, no caso, no quarto, quem pode ficar? Está restrito também. É a mesma Também. coisa que eu estou lhe dizendo. Infelizmente, por conta da pandemia, as visitas estão reduzidas e muito, tá? Então, fica só uma pessoa à escolha da gestante durante o período de cada 12 horas. Existe restrição por causa da pandemia, tá certo? Antigamente, a mulher paria, recebia seus familiares, no caso de plano de saúde e tudo mais, como também no SUS tinha horário de visita normal, todo mundo podia visitar. Mas hoje, com a pandemia, isso ainda está restrito. Eu acredito que após 90%, 70%, desculpa, 90% não, 70% da população vacinada com as 2 doses, isso vai começar a ser revisto. Que já começou a mudar. Ok? Professora Márcia, mais uma dúvida que eu tenho, que eu acho também que a senhora aí com... Ou as meninas estão nervosas aí, né? Porque eu estou fazendo um bocado de pergunta, né? Não, pode falar. A senhora aí que é estudiosa aí já no assunto, uma dúvida que eu tenho, acredito também que seja também de muitas, e que eu não sei se também já está em tramitação, se já está em estudo, que eu acho assim, né? Bem berrante essa situação de um funcionário público, né? Uma mãe que amamenta, que falou do direito aí da mãe que amamenta, né? Eu, por exemplo, eu tive o privilégio de amamentar o meu filho durante 7 meses. Eu fiquei 7 meses em casa, porque eu consegui pegar os 6 meses da licença e mais 1 mês de férias. Aí aproveitou que, quando eu voltei, veio o recesso. Então, quando eu voltei, já foi em janeiro, o menino já estava com quase 8 meses. Agora a mãe, que trabalha no comércio, então, ela tem que com 4 meses, já está
está tendo outro tipo de alimentação, porque no comércio não é 6 meses, só são 4 meses. A senhora sabe me dizer assim, se tem alguma coisa em tramitação para essas mães para amamentar, para ter 6 meses de licença? Olha só, no serviço público, de antemão, nós já sabemos que são 6 meses, tá? Mas no serviço particular, existe uma tramitação para que se equipare ao serviço público e se torne 6 meses também. Como também a licença para o pai, ou para, no caso, a pessoa que adote também. É todo não é só o direito da mulher que pare, é o direito da mulher que está criando um filho. Tá? Então, é aquela que pare, ela é aquela que adota um recém-nascido, é aquela família homoafetiva que também adota um recém-nascido. Tudo isso são direitos da família, não são direitos só da mulher parturiente, tá bom? Mas no serviço público são 6 meses, no serviço particular ainda são 4 meses. Isso ainda está em tramitação, não tenho como lhe dizer porque isso depende da comissão de família, da Câmara, acho que dos deputados, isso não chegou para votação, não. Para a colega que não sabe, para as colegas que não sabem, né? Minha neta nasceu nesse período, na pandemia, e aqui no Hospital Manuel Novaes. Então, como o parto foi cesáreo, né? O parto foi cesáreo e meu filho, quem estava presente com ela, não pôde entrar na sala, por conta, no centro cirúrgico, por conta da pandemia, mas ele teve toda a assistência das enfermeiras. Teve uma enfermeira que ficou com o celular, né, mostrando para ele como estava sendo o parto. E foi muito bom, né? Foi maravilhoso. Então, mesmo que eles não deixem entrar, mas eles mantêm informado, vai mostrando tudo direitinho. Foi muito bom. Ok. Só lembrando que, apesar da licença maternidade estar tramitando ainda essa questão de 6 meses, como as meninas falaram na apresentação, é assegurado também a mulher que trabalha, ela poder ter os intervalos para amamentação. Então, não deve ser não deve desestimular-se a amamentação exclusiva, né, até os 6 meses, porque a mulher retorna ao trabalho, apesar disso poder se tornar um pouco mais difícil e tudo mais, ainda assim a gente deve continuar estimulando para que ela tire esses intervalos e também que realize a ordenha do leite. Nesse caso aí, ela não pode se ausentar do ambiente de trabalho, né? Uma pessoa vai lá, leva o bebê e ela se ausenta naquele horário para amamentar. Ela tem aquele direito de meia hora para amamentar o seu bebê. A cada turno, meia hora pela manhã, meia hora à tarde.